Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos que tantas políticas públicas absurdas de Milei, como também esses enfrentamentos contra o Brasil estão custando muito caro para a economia da Argentina. Tanto o risco do país, que é o risco da Argentina dar calote, aumentou muito. Veremos matérias abordando essa temática. Também veremos matérias abordando esses enfrentamentos com o Brasil, que estão custando muito caro para a economia da Argentina. E também veremos os reflexos disso tudo. Mais de 30 mil empresas acabaram fechando na Argentina. Então é exatamente isso que veremos hoje, mas já deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Está da Argentina em relação à região e por que esse fenômeno não pode ser atribuído apenas a questões internacionais, mas basicamente a questões locais. Há um grande quadro que a La Nación faz hoje na ilustração da matéria que faz referência a isso, que vocês, os que estão assistindo no YouTube, vão ver agora, e se não, aí está vendo, e se não, eu vou contar para vocês, aos que não estão assistindo no YouTube. Nesse quadro se vê a lista de todos os países da América Latina. E então vocês veem na linha vermelha, é a linha do risco país que eles têm atualmente. Depois eu explico a linha azul. A Argentina tem 511 e não aparece a Venezuela, mas aparecem todos os outros, todo o resto dos países da América Latina e tem o risco país mais alto da região. Ou seja, é uma característica da Argentina ter um risco país mais... Veja bem, é um país mais rico que a Bolívia. É um país mais importante e mais rico que o Equador, que El Salvador, que Honduras, que o Paraguai, que o Panamá, que a República Dominicana. E mesmo assim tem um risco país muito mais alto. É muito menos confiável. Por quê? Porque na sua história muitas vezes renegociou dívidas, porque tem uma dívida maior, E eu acrescentaria que Milei também não gera tanta confiança para reverter isso, porque se Milei gerasse tanta confiança como ele diz, haveria mais investimento, mais produção, mais crescimento e assim por diante. Então você tem a Argentina com um risco país de 511, Bolívia 386, Brasil, o Brasil do comunista Lula 179, Chile 85, Colômbia 192. A Colômbia acabou de sair do Petro e tem um risco país muito menor que a Argentina. Costa Rica 125, Equador 433 e poderia continuar assim, que sei eu. República Dominicana 163, Peru 111, Paraguai 110 e nós 511. Mas isso não é o mais interessante desse quadro, que já mostra um problema da Argentina que o Milei não resolveu, nem os anteriores também, né? Obviamente, não é que o Milei surgiu do nada, mas se você olhar os últimos dias, está bem interessante porque mostra como estava no dia 3 de agosto, como estava há 15 dias o risco país. E essa é a linha azul. E se vocês repararem, os que estão assistindo vão ver que em todos os países a Argentina dá um salto de 98 pontos, de risco país nos últimos 15 dias. A Bolívia não, a Bolívia cai 23 pontos. O Brasil sobe 5 pontos. No Chile cai 7 pontos. A Colômbia sobe 4 pontos. Depois a Costa Rica cai 3. O Equador sobe 2. El Salvador sobe 6. Guatemala cai 3. Honduras cai 2. México cai 3. Paraguai sobe 6. Peru segue igual. Panamá cai 2. República Dominicana cai 5. Uruguai sobe 4. Ou seja, em nenhum país da região houve variação de risco país nesses 15 dias. Houve só um único país no qual houve variação e esse país foi a Argentina. O Brasil compra mais de 65% dos carros que a Argentina exporta, mas as tensões diplomáticas só aumentam. Na política internacional, os gestos custam caro, milhões. Hoje, a da Argentina mantém um alinhamento total com Israel e Israel, o que gera atritos frequentes com sócios-chave no Mercosul. Milei se referiu de forma pouco elegante a Lula da Silva. E por que isso é um problema? Porque o Brasil não é só um vizinho, é o nosso principal parceiro comercial. Quando os vínculos de alto nível congelam, acordos, financiamento do comércio exterior e projetos energéticos ficam mais lentos. Em geral, a diplomacia comercial busca separar a ideologia dos negócios, mas, na prática, manter canais abertos é indispensável para que as empresas argentinas possam continuar vendendo sua produção industrial ao mundo, neste caso, ao Brasil. Você acha que a ideologia deve influenciar as relações comerciais entre países? E aí, como estão por aí? Bom, informávamos há menos de 2 meses que tinham fechado 25 mil empresas na Argentina.
entre médias, grandes e pequenas, e que isso era motivo de alarme porque havia uma quantidade enorme de empresas que estavam pedindo o que se chama de socorro financeiro por anúncio de falência. Pois bem, o resultado final é que acabou de passar a marca de 30 mil empresas fechadas na Argentina. Isso tem a ver diretamente com a queda do consumo, a quantidade de famílias endividadas, uma economia que simplesmente não decola. Fizemos até relatórios sobre o quanto custa viajar, pegar um transporte público para ir trabalhar, que em muitos casos chega a ser 40% do salário. Bom, a política econômica de Javier Milei se baseia acaba sendo, na verdade, uma queda muito forte no consumo. Com isso, as empresas nacionais quebram e a abertura indiscriminada das importações, com o pouco que as pessoas pudessem comprar, eventualmente até a crédito, acabam sendo coisas muito baratas. Importadas, já que muitos dos produtos importados não pagam os impostos por uma espécie de manobra de operações, não pagam os impostos que as empresas argentinas pagam. Quem mais sofreu com isso foi a indústria, foi a metalurgia. A indústria de metalurgia acabou de anunciar que está operando a 39% da capacidade instalada, ou seja, praticamente nada. Se uma empresa tem 3 máquinas, só funciona uma, o que provocou demissões, o que, como se sabe, provoca demissões, as pessoas não têm dinheiro para comprar, não compram, e então essa cascata de desgraças da economia argentina não tem fim nunca. O dado é esse, 30.500 empresas fecharam na República Argentina. A quantidade de pessoas que ficaram sem trabalho no setor formal, fala-se em cerca de 500 mil, mas sabemos que a maioria das pequenas e médias indústrias não contratam pessoas, como se diz na Argentina, no registro formal. Então, o número de novos desempregados é simplesmente incalculável. Mas bem, a má notícia do dia é esta. 30.500 empresas a menos na Argentina de Javier Milei. Então, vocês acham mesmo que esses dados de 30 mil empresas fechando na Argentina vão ser disseminados aqui no Brasil? Ou vocês acreditam que eles vão continuar a tentar empurrar a goela abaixo do povo brasileiro, que a Argentina está vivendo as mil maravilhas, que o Milei é o melhor governante do mundo e que o Brasil deve seguir basicamente o mesmo caminho? Provavelmente toda essa visão que eu falei anteriormente vai ser explorada de forma assim, rotineira nessas eleições de 2026 e vão tentar implantar isso na cabeça do povo brasileiro, que o Brasil deve seguir parceiros econômicos através da ideologia e não através da prática. O que seria melhor para o Brasil? Ter um parceiro ideológico ou um parceiro prático que vai realmente lhe ajudar? Na cabeça da direita brasileira será um parceiro ideológico. Vão tentar empurrar na sua cabeça que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, que você deve ser o amiguinho dos Estados Unidos, que você deve destruir sua indústria local em prol dos Estados Unidos, em prol das empresas dos Estados Unidos. E essa visão vai ser explorada nessas eleições assim, absurdamente. Porém, esse tipo de vídeo serve como esse farol, para mostrar que isso não pode acontecer e para mostrar que isso não é verdade. A verdade é que 30 mil empresas fecharam na Argentina, que essa guerra econômica e essa guerra ideológica com o Brasil está custando muito caro para eles. O risco da Argentina, o risco de calote aumentou bastante e toda essa amizade com os Estados Unidos não está servindo de absolutamente nada. Toda essa amizade está servindo só para a Argentina perder ainda mais mercados pelo mundo, porque as escolhas de parceiros são cada vez mais absurdas. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, por essa forma você ajuda no engajamento e valeu!